Qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre carreira? Olá, bem-vindos, bem-vindas aos 7 Minutos Diários. Nosso tema aqui, mundo do trabalho. A pauta de hoje, carreira saudável. A gente está fazendo a leitura desse livro, que é claro, eu sou suspeita, mas um livro que a gente vem recebendo muitos elogios, virou best-seller e tem trazido aí grandes aprendizados, porque ele é um manual de sobrevivência profissional, tá? E aí, eu comecei falando sobre se você lembra quando foi a primeira vez que você se deu conta que tinha mundo do trabalho. Porque olha só, nós, mamíferos que somos, nós aprendemos a fazer as coisas olhando para o que está no nosso entorno. A gente aprende muito mais com observação do que com escuta. E aí, em algum momento, você aprendeu que tinha algo além da sua casa, tinha o mundo do trabalho. Via papai indo, vindo, mamãe indo, vindo, e a partir dessa observação, se era boa, era ruim, se é legal trabalhar em banco, se não é, a gente começa a construir a nossa percepção sobre as coisas. E no caso aqui, como a nossa conversa é mundo do trabalho, carreira, essa percepção ela começa nesse momento. Sobre se é um lugar que me traz prazer, se é um lugar que me traz sofrimento, se é um lugar que traz boas experiências, enfim, então é muito importante, sim. Essa ferramenta eu aplico geralmente num segundo encontro com o cliente. E só essa resposta traz tantos aprendizados, que a pessoa fala, meu Deus, como eu nunca tinha percebido isso. E aí a gente vai falar em outros capítulos, como a nossa cabeça cabeçuda faz gestão de informação. Então vamos lá. Você, responda para mim. Qual foi a primeira vez que você ouviu falar sobre o mundo do trabalho? E aí eu coloco, no capítulo que eu conto a minha história aqui no livro, um pouco dessa experiência, o que eu via no mundo do trabalho. Mas boa parte disso, a minha mãe, que estava mais próxima de mim, ela trouxe que era tipo a salvação do mundo. Fala assim, como forma-se um workaholic? Você conta para ele que o trabalho é fonte de toda a verdade, felicidade, enfim, foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Então, mulher tem que trabalhar, mulher que fica em casa não tem valor, depender dos outros não é bom, então vá trabalhar. Então era sempre assim, pensando que a canção de ninar da minha mãe era me pondo lá para entender que o mundo do trabalho ele era importante. Porque, estamos falando de alguém que nasceu em 1952 e não teve oportunidade de fazer algumas coisas que ela entendeu que era importante para eu fazer. Como estudar, trabalhar, virar líder, ter uma carreira, independência. Então, olha só, a minha visão de mundo, ela é uma reação da visão de mundo dos adultos que estavam ao meu entorno. Isso não quer dizer que se eu tivesse mais 2 irmãs gêmeas, elas teriam entendido da mesma forma. Então aqui a ideia não é culpar meu pai, minha mãe, porque eu vejo o mundo dessa forma. Não. A gente pode ter 3 filhos dentro de casa e cada um deles ter uma caminhada diferente, mesmo se forem gêmeos idênticos. Porque não é só sobre o que eu estou vendo, é a interpretação que eu dou sobre aquilo. Então, isso a gente até discutiu, isso é tão profundo que a gente já tinha no nosso episódio anterior começado essa pergunta, mas eu achei muito válido a gente falar de novo por conta das descobertas, do aprendizado que essa pergunta causa nos meus clientes. Então, quero que você pense sobre essa pergunta. Em entrevista de trabalho, assim, a Academia CI por algum tempo apoiou muitas empresas a contratarem, a fazerem movimentação interna. E essa era uma pergunta que eu fazia com muita frequência, porque realmente ela me ajuda a entender que mundo é esse do trabalho que essa pessoa vive. Porque a gente tem, nossa visão de mundo nos coloca num mundo muito, muito particular nosso. Bom, mas vamos seguir, é uma pergunta importante já, entendeu? A mamãe e papai não tem culpa, as coisas são do jeito que são, mas também é a forma que eu interpretei naquele momento. Então, se eu não olho para isso, esse preceito, essa crença, esse viés está aí dentro, tomando decisões por você. Então, é uma boa oportunidade de você dar uma olhadinha nisso. Ah, eu queria assistir o episódio anterior. Tá no canal do YouTube, a gente tem lá uma playlist pro Carreira Saudável, tem uma playlist pro Ser Mentor. Então, tem lá 5 playlists bem organizadinha para você acompanhar o tema que você tiver interesse. A gente tem conteúdo diário no nosso canal. Vamos lá. Aí eu paro aqui para perguntar sobre o pai. Nome, idade, profissão e defina seu pai em uma palavra. Aí tem sobre a mãe, nome, idade, profissão e defina sua mãe em uma palavra. Então eu costumo dizer, são 20 anos fazendo o que eu faço,
que a nossa carreira, nossa forma de caminhar no mundo, nossa busca pelo propósito, nosso próprio propósito, ele é uma junção de duas visões de mundo. Então tem lá a visão do meu pai, tem lá a visão da minha mãe, e aí desse encontro algo acontece dentro de mim e eu vejo o mundo por essa lente. Então experimenta. Se você é de RH, experimenta fazer essa pergunta durante uma entrevista de um processo seletivo. Se você é gestor, você já perguntou um pouquinho o que o pai e a mãe da sua equipe faziam? Sabe por quê? A gente não pergunta porque a gente não fez essa relação com a gente. Mas eu vou, até pela complexidade dessa relação, vou deixar para o próximo episódio falar um pouco sobre a visão de trabalho dos meus pais e como isso se encontrou dentro de mim e como eu fui caminhar no mundo do trabalho a partir da minha interpretação do mundo do trabalho dos meus pais, certo? Afinal, nosso encontro aqui é de 7 minutos. Aqui na descrição do episódio vou deixar o link para o livro. Sim, tá na Amazon e nas principais livrarias. Vou deixar também o link para você entrar no nosso grupo Carreira Saudável. Lá a gente pode estar mais pertinho, tá bom? E vou desejar que você tenha o quê? Sim, uma carreira saudável, pois ela é o primeiro passo para uma liderança sustentável. Tá joia? Te vejo amanhã.